Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Quero desejar uma ótima manhã de sexta-feira para vocês, tá? E desejar também, né, um ótimo dia para estudarmos aí um pouquinho sobre língua portuguesa associada a direitos, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho aí fatos históricos, né? Porque português dá margem a você falar de tudo que você imaginar. E aí, dentro da língua portuguesa, existe subdivisões dos tipos textuais, né? Bem como gêneros textuais. E aqui nós vamos falar sobre um gênero muito comum na sociedade, que são os textos reguladores. Quando se fala em regular, lembra-se logo de regra, né? De você fazer algo que estava irregular, ficar regular, consertar algo. E aí esses textos reguladores, como o próprio nome já diz, eles têm por finalidade realmente passar essa noção de que você vai ter um regulamento ali, você vai ter uma regra, e isso a partir de então tem que ser seguido, né? E aí, ó, dentro desses textos reguladores aqui da aula, nós vamos estar falando sobre cidadania e responsabilidade. Então, como será que andam os meus deveres enquanto cidadão? Será que eu tenho cuidado daquele patrimônio da minha cidade? Será que eu tenho cuidado da minha escola? Será que eu tenho cuidado, enfim, de coisas que me tornam um cidadão de bem? E será que eu tenho tido os meus direitos preservados? E aí? Essas perguntas pairam, né? Então, há esse jogo duplo entre a cidadania e a responsabilidade. Essa responsabilidade, claro, não é só sua, é minha, é de todos nós. Então, para que direitos sejam respeitados, deveres também têm que ser feitos, né? Então, bora lá, vamos partir, falar um pouquinho sobre esse tipo de texto. Então, os textos reguladores, eles têm por finalidade, como eu já disse, trazer uma linguagem mais normativa. Como assim? Eles têm por finalidade meio que ditar um comportamento a ser feito. E aí, por exemplo, quando se fala de lei, quando você tem uma lei, ali o que está descrito na lei é para ser realmente, né, realizado. Então, os textos reguladores são também chamados de textos normativos. Normativos vem de norma, norma lembra regra, regra é algo que deve ser seguido. A linguagem desses textos, por terem essa finalidade, ela deve ser formal. Por quê? Não cairia bem para uma lei, por exemplo, ter várias gírias escritas nela, certo? Porque é um documento, é algo mais formal, é algo mais sério. Então, a linguagem é denotativa, as palavras são expressas com o seu sentido original. Então, quando eu estiver falando em pena, vai ser pena, é, pena de você cumprir ali, você ser punido, na verdade, né? Por algo que você fez. Então, cumprir a pena seria, né? Ficar ali em detenção, pagar uma multa. E quando eu falo em pena da galinha, isso seria uma linguagem subjetiva ou conotativa, que ela tem um sentido mais pessoal e figurado. A denotativa não, as palavras são escritas com seu sentido original. Então, aqui nesse tipo de texto, você vai ter essa linguagem mais centrada na formalidade, na denotação e na objetividade. Então, nada que seja é, distorcido aí, tem que ser tudo muito claro, tá? Nesse tipo de texto. Iniciam-se com verbos no infinitivo.
muitos textos reguladores têm essa finalidade de iniciar com verbos no infinitivo. Isso porque, para dar a impressão de que está te dando um aconselhamento, ou então sugerir ordem, algo do tipo. E aí esses verbos, além de estarem no infinitivo, também podem aparecer no imperativo, tá? Por exemplo, faça, evite, cumpra. Vocês podem encontrar algo assim, certo? E aí, veja só, esses textos, eles são organizados de forma hierárquica. Como assim? Eles obedecem uma sequência do que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, e aí até chegar no final. Então, em primeiro lugar, nesses textos aí, vocês vão encontrar o título, né? Do que é que se trata esse texto em questão? Esse texto regulador vai ser sobre o quê? Então, você vai ver o título. O título nada mais é do que a primeira divisão ali de uma lei. Separa o texto das normas por temas. Então, esse título aí é geral, tá? Ele vai nomear aquela lei, aquele estatuto, e depois disso virão os artigos. Nos artigos, você vai encontrar o quê? Uma divisão fundamental da lei, onde se encontra uma norma, ó, onde se encontra expressa um princípio ou uma norma jurídica que deve ser seguido ou respeitado. Então, nos artigos vocês vão encontrar aí esses princípios que devem ser levados em consideração, seja para ser seguido, seja para ser respeitado. Nos artigos, vocês vão encontrar lá seções. Essas seções, elas dividem esses artigos aí, indicando o que cada seção vai tratar. Então, é uma divisão que ocorre dentro dos capítulos, organizando os artigos, tá? Parágrafos, alíneas, incisos, são as divisões de um artigo ou de um parágrafo para melhor esclarecer o assunto. Bora analisar isso na prática. Peguei um exemplo aqui do regimento escolar de vocês. Ó. O regimento escolar do Ananelli traz o seguinte, ó, título, que foi o que eu disse, né, vem lá em primeiro lugar. Então, título 3 dos princípios educacionais da escola. Então, aqui, nesse título 3 vai ser abordado o quê? Os princípios educacionais da escola. E aí, depois do título, o que é que viria? Os artigos, os capítulos. Depois, a gente teria aí as seções, né? Subdivididos em seções. E depois, por último ali, eu ia ter parágrafos, incisos, alíneas. Então, vejam só, olha aí, capítulo 1 dos princípios filosóficos. Olha aí, dentro desse capítulo, eu dividindo ele em uma seção. Essa seção vai tratar sobre o quê? Os princípios filosóficos da escola. A filosofia que a escola prega, que a escola se encarrega, tá? E aí, vejam, ó, dividido em artigos, artigo 8, e também em incisos. Então, esses númerozinhos aí romanos, ó, são chamados de inciso, tá certo? Então, veja lá, o inciso 2. Aqui, na escola, nós temos o princípio de quê? Da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, arte e o saber. Então, são algumas aí concepções, né? Algumas instruções e princípios que dentro do regulamento da escola vocês vão encontrar, tá bom? Esse regulamento está disponível no site do colégio, então vocês podem aí estarem pesquisando e tomando ciência do material. O foco da nossa aula não é ele, tá? Eu só trouxe como um exemplo aí para vocês terem a noção de como funciona um texto regulador. Aqui no regulamento, o próprio nome já diz, regulamento vai tratar de
regras de condutas aí a serem seguidas dentro desse ambiente. Tranquilo? Mas aí agora nós vamos falar de um documento regulador que virou um marco histórico para a humanidade. Eu não falo de país, eu não falo de cidade, eu falo de humanidade. E aí nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O capítulo de vocês, ele vai estar voltado totalmente para essa declaração, certo? E aí, agora em 2020, dezembro, salvo engano, nós faremos 72 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Então, tem muito tempo, né? Muito tempo já se passou após essa promulgação aí da declaração, mas muita coisa ainda há a se fazer. Então, aqui tem um pequeno texto falando sobre essa origem, como foi que resultou. Então, vocês sabem que o mundo pós-Segunda Guerra Mundial encontrava-se devastado, né? Foram milhares e milhares de vítimas, milhares e milhares de pessoas em péssimas condições. A própria Segunda Guerra trouxe esse regime xenofóbico, né, onde as raças ali eram desprezadas, onde as raças eram descriminalizadas e mortas por conta, né, da sua religião, por conta da sua cor. E aí a gente via um regime de tortura. Quem chegou a ler o diário de Anne Frank pôde perceber muito bem isso na fala dela, na fala de medo que Anne demonstrou sobre aquele período sombrio em que ela viveu. E aí nós temos aqui que após essa Segunda Guerra, o mundo encontrava-se nesse estado deplorável e era necessário que algo fosse feito para evitar possíveis conflitos, para evitar que tudo isso se repetisse de novo e as pessoas sofressem e as pessoas fossem descriminalizadas, tivessem seus direitos negados. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nasce aí no dia 10 de dezembro de 1948, trazendo de forma a amenizar ou a combater de uma vez por todas aí as injustiças, as mazelas sociais deixadas pela Segunda Guerra. Mas é válido lembrar, né, que nem, não só a Segunda Guerra que maltratou as pessoas. Nós tivemos vários períodos aí da nossa história, inclusive aqui no próprio país, de situações deploráveis, né? Por exemplo, a gente tem a questão indígena no país, a questão dos escravos. É algo assim muito complexo, tá? Uma história que o Brasil ele se envergonha porque realmente está no nosso passado e aí é algo que eu mesmo me envergonho muito de ter um pouco dessa história sombria aqui no meu país, certo? Então, a Declaração Universal, ela surge com esse propósito de que impedir que tais atrocidades voltassem a ter lugar mais uma vez no mundo. E aí, então, o que foi que teve? Líderes mundiais se reuniram aí, ó, e decidiram fazer o quê? Criar uma carta que regesse aí todos esses conflitos, essas situações, determinando o que era direito de cada cidadão, o que era direito de cada indivíduo. Então, a partir dessa reunião, surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês têm uma notícia aqui no livro falando bem direitinho sobre isso e tem uma seção também mostrando aí os preâmbulos, os motivos, né, que levaram à criação dessa lei, certo? Dessa Declaração Universal aí dos Direitos Humanos. Então eu tenho aqui, para quebrar um pouquinho essa minha fala, duas charges para vocês. Vejam só. O que é direitos humanos? Não sei nem o que é ser um humano. Então a gente tem que
72 anos se passaram após a criação desse documento e mesmo assim nós ainda temos casos e mais casos de pessoas abandonadas, de pessoas que vivem em péssimas condições, pessoas que não têm direito à alimentação, direito a tomar um banho sequer, à moradia, né? Então, são questões que ainda estão presentes atualmente, em pleno século XXI, mesmo com o desenvolvimento de várias nações, desenvolvimento de tecnologias de ponta. A gente consegue mandar um homem à Lua, mas não consegue resolver alguns problemas aí presentes na sociedade. Então, é uma questão delicada, né, a ser falada, mas às vezes eu penso que falta um olhar cuidadoso aí para essas pessoas. E não só, eu não falo não só por parte dos governantes, tá? Eu falo por nós mesmos. Às vezes nós não sabemos olhar o outro com um olhar de amor, com um olhar de empatia, de compaixão. O próprio Jesus Cristo, né, nos ensinou que nós deveríamos amar uns aos outros. E aí quando nós falamos em amar, a palavra amor cabe muita coisa, sobretudo um olhar caridoso para o meu próximo, né? Então, de repente eu sei de um vizinho que está necessitado, sobretudo agora nesse período de pandemia, em que muitas pessoas perderam o emprego e nem tiveram direito ao auxílio emergencial, a gente tem que sim, quando souber aí de alguma coisa, tentar ajudar as famílias, tentar se colocar no lugar do outro, tá? Ó, a outra aí temos um filho chorando e um pai falando o seguinte: chora não, filho. Um dia seu pai vai ser muito rico e você vai poder ter todos os direitos humanos que quiser. O que é que a gente entende aí sobre essa charge? O que é que se vê? Uma criança aí talvez com fome, uma criança aí querendo talvez um brinquedo, uma casa, querendo talvez um prato de comida, quem sabe, e o pai diz o quê? Que quando a gente for bem rico, a gente vai ter todos os direitos respeitados. Então, essa charge é bem irônica, né? Ela traz uma ironia aí falando que a classe rica, ela tem direitos aí inquestionáveis, né? Enquanto que esses mesmos direitos deveriam ser válidos para todos e quando nós partimos aí para analisar a realidade, nós sabemos que não é bem assim, tá? Então é hora de pensarmos mesmo, de exercer esse senso crítico, de pensar que, por exemplo, de um lado, tudo parece ser muito belo, mas a gente tem que olhar a sociedade como um todo, tá? Olhar para as periferias, olhar para as favelas, olhar para aqueles que realmente passam por necessidade e aprender a debater, aprender a falar, porque a própria declaração traz esse direito, direito à liberdade de expressão. Então, é um direito de todo mundo que é necessário aí ser posto em prática, tá bom? Bora seguir. Então, falando muito, né, aí do DH, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos, eles são inerentes a todos os seres humanos. Então, por exemplo, eu já nasço aí com esse direito. Eu tenho direito à vida, por exemplo. Então, é um direito meu, não depende de mim. Quando eu nasci, eu já tinha esse direito. Então, independentemente de raça, de sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, não importa a sua crença, não importa a sexualidade, não importa a nacionalidade, de que país eu vim. Por exemplo, a gente tem muito essa questão no mundo, né? Imigrantes saindo aí de seus países, indo em busca de uma moradia em um lugar melhor, e muitas vezes a gente vê que quando eles chegam nesses locais, eles são marginalizados mesmo, tá? Os direitos humanos são garantidos legalmente pela Lei de Direitos Humanos.
protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem na liberdade fundamental e na dignidade humana. Então, quando, por exemplo, você vê aí algum direito negado, é dever sim do Estado fazer valer esse direito para essas pessoas que estão sofrendo. Por que vocês acham que nesse ano de 2020 tantas pessoas foram às ruas protestar aí sobre mudanças de posicionamentos racistas? A gente vive, a gente está vivendo esse momento, estamos vivendo bastante no mundo mesmo, eu não falo só no país, tá? A questão do racismo. E isso tem que acabar. Uma hora isso vai ter que parar, porque as pessoas não merecem ser tratadas de forma diferente por causa da cor da sua pele, por causa da religião, por causa do seu sexo ou do país de onde vem, nada disso. Nós temos que realmente aprender a conviver na sociedade, porque a sociedade é plural. E essa pluralidade, eu acho, é o que torna bonito, tá? Essa forma de ser e estar no mundo. Vamos seguindo. Dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vocês vão encontrar aí 30 artigos. Nesses 30 artigos, o que é que nós vamos perceber? Direitos. A declaração já diz, né? Declaração dos Direitos Humanos. Então, vocês vão encontrar 30 direitos aí que nós temos direito. Olha que interessante, né? Então, um deles é direito à vida. Todo mundo tem que ter direito à vida. Então, desde a gravidez, para você ter noção, isso já tem que ser levado em conta, porque é uma vida que está sendo gerada ali. Então, tem todo um acompanhamento para a mãe, para o bebê, e aí você vê que realmente há esse cuidado e preocupação. Então, todo mundo tem que ter maneiras suficientes que garantam a vida das pessoas. Então, eu tenho que ter direito a viver, certo? Não posso ter isso negado, porque se eu viver em condições digamos assim, que eu não tenha uma higiene boa, uma alimentação boa, que eu esteja num lugar que não tenha segurança, eu vou ter direito à vida? Qualquer hora eu vou morrer por conta de um desses fatores, né? Direito à educação. Dentro da declaração, nós vamos ter um artigo que vai falar sobre isso, né? Que todo mundo tem direito à educação gratuita. Então, é interessante se conversar sobre isso. Hoje, no país, nós temos um grande número de evasão escolar, de crianças que deixam a escola, seja por diversos motivos, desmotivação, exploração infantil. Por que será? Isso precisa ser acabado, né? Porque todo mundo tem direito à educação, então todo mundo precisa se estudar. Direito à saúde, isso não pode ser negado. Hoje nós temos que sim, mesmo com tantos problemas que nós temos no país, o SUS é uma grande conquista, tá? Porque, por exemplo, quando você parte para outros países, eles não têm um sistema de saúde gratuito como o nosso. Muitos países aí as pessoas precisam pagar para fazer uma consulta e nós não. Mesmo com o SUS tendo aí seus defeitos, ele ajuda muito e muito mesmo, tá? Ajuda muitas pessoas que não têm como pagar uma consulta. E isso não vale só de consulta, tá? Tem tantas outras coisas que o SUS oferta para a população como um todo. Direito à alimentação também está aí previsto, né? Nessa declaração. Direito à liberdade de expressão. Olha aí o que eu falei. Você tem o direito de falar, sim, aquilo que você acredita, de expor suas opiniões, de relatar aí suas impressões sobre determinado assunto. Claro, quando se fala em liberdade de expressão, também requer cuidado. Por que eu falo em cuidado? Porque às vezes
nós confundimos liberdade de expressão com opiniões que vão o quê? Agredir a outras pessoas. E quando eu começo a agredir pessoas a partir do meu discurso, isso não é mais liberdade de expressão, isso pode ser considerado crime, tá? Então, é ter muito cuidado. Eu tenho o direito de me expressar? Tenho, mas desde que esse direito não roube o direito do outro, tá bom? Direito à habitação. Olha que interessante, né? Todo mundo tem que ter uma moradia, mas quando você caminha aí nas ruas de Petrolina mesmo, você já vê que tem muitos moradores de rua, né? E é triste, é muito triste a gente parar para pensar nisso, né? Que com tantos avanços ainda existam aí esses casos e casos de pessoas vivendo sem um mínimo de direito possível, no caso, um direito à moradia, por exemplo. Aí no artigo 1, vocês vão ter na íntegra, tá? No módulo, todos os artigos. Então é muito interessante. Já recomendo a leitura aqui na página 72, na seção Conectando. Vocês vão fazer o quê? Ler todos os artigos, destacar aquelas partes que te chamem mais atenção. Isso vai te ajudar muito quando você for fazer textos, quando você for conversar, na redação do Enem mesmo, quando você for fazer lá no seu primeiro ano, você vai poder usar a Declaração dos Direitos Humanos como recurso aí para fortalecer seus argumentos, tá? Então, você pode usá-la também. Artigo 1. O que é que o artigo 1 fala? Que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Olha que coisa bonita, né, minha gente? Muito bonita aí. Todas as pessoas nascem livres e iguais. Então, ninguém deve ser submetido à escravidão, como nós tivemos aqui no mundo, como nós tivemos no nosso país. E, além disso, todo mundo tem o quê? Direito à dignidade. Eu tenho que ser respeitado, tenho que ser tratado de forma digna. São dotados de razão e consciência. Então, eu tenho a minha forma de pensar, eu tenho a minha consciência sobre as coisas que faço. Devem agir em relação umas às outras com espírito fraternal, ou seja, com olhar de amor, com caridade, tá certo? Não é aquilo, você não pode só esperar que as pessoas façam por você. Às vezes é necessário fazer pelo outro. E olha, minha gente, às vezes isso é tão bom, sabe? Quando você ajuda alguém, isso deixa a gente tão feliz, tão em paz. Eu falo porque, assim, já fui ajudado muito por pessoas e também já ajudei bastante. E isso é muito bom, não tem preço. Então, o artigo 1 aí da Declaração Universal, ele vai tratar sobre essa questão, tá? De todo mundo nascer livre e também de você aí olhar a outra pessoa com o mesmo olhar que você quer ser olhado, tá bom? No artigo 5º, o que é que ele vai falar aí? Olha só o que ele diz. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Lindo, 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 lindo. Mas pena que quando a gente parte para a esfera social, as pessoas não levam isso muito a sério. Então, eu tenho um direito que é universal, que todos os países ali em uma cúpula assinaram esse documento, querendo cumpri-lo, e aí eu tenho situações, né, deploráveis na sociedade. Olha o caso aí do George Floyd, olha o caso aí do Mateus. Então, vidas negras importam sim, né? Não é porque eu tenho uma pele preta e a pele branca vai ser melhor que a minha. Não, gente.
Não tem isso, não tem mais isso. Nós temos que pensar que todo mundo tem direito a viver, todo mundo tem direito a ser respeitado, veja, e não ser submetido à tortura por conta da sua cor de pele. Ah, minha pele é preta, então por onde eu passar, eu vou ser considerado um bandido, eu vou ser considerado um criminoso por conta do tom da minha pele. Isso é muito triste mesmo. Então, devemos abdicar, sim, exterminar, sim, todos os nossos pensamentos ou práticas que levem a cometer o racismo, tá? Racismo não, porque todas as vidas importam, tá? Então, bora lá, seguindo, continuando aí. Aí nós temos aqui no artigo 26. No artigo 26, nós vamos ter o seguinte, que todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior. Está baseado no mérito. Vejam só, o que é que fala aqui? No artigo 26, fala sobre educação, que todo mundo tem direito à educação. Então, começa lá da base, da creche, aí vai para os anos iniciais, depois anos finais, né? São os anos que vocês estudam aí, do sexto ao nono ano. Depois entra no ensino médio, aí no ensino médio tem o ensino técnico, o ensino superior. Então, tudo isso é um direito das pessoas e de ter acesso a esse tipo de educação de forma gratuita, sem você pagar nada por isso. Então, tem pessoas, né, que a gente vê, mesmo na escola pública, ainda não conseguem ir até esse ambiente, seja porque moram distante da escola, seja porque não tem ali um recurso para ir até esse local, não tem ali, sei lá, uma boa alimentação em casa. E a gente já vê, né, que muitas crianças mesmo de escolas públicas, elas veem a escola como um local mesmo de ter o alimento que não teve em casa. E aí quando a gente para pensar, por exemplo, nas escolas fechadas, nesse vírus pairando a sociedade, o que é que será que essas crianças que não tinham o que comer estão aí comendo, né? Claro, tem o auxílio, professor. Mas será que é o suficiente para todo mundo? Porque, vamos lá, de repente esses pais já trabalhavam e muitas crianças ainda não tinham lanche em casa. E aí, mesmo com auxílio, né, 600, R$ 1.200, ajuda bastante, claro, ajuda muito. Mas a gente sabe que as necessidades dentro de um lar, elas são muitas. Se a criança adoecer, tem que comprar remédio. Aí tem a feira do mês, tem aluguel para pagar, tem isso, tem aquilo, minha gente. Então, realmente, assim, é muito triste, sabe? Nós estarmos passando por tudo isso. E mesmo antes disso, nós já tínhamos condições precárias em muitas escolas. Olha aí esse caso que aconteceu, tá? Ó, professores e alunos denunciaram péssimas condições de escolas. Então, é comum, muito comum no país da gente. Vocês acham que, por exemplo, a educação é levada tão a sério no nosso país? Ela deveria, porque, ao meu ver, modificaria muita coisa que está errada, certo, minha gente? Então, a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal, não é de um país, não é de uma cidade, é universal, do mundo, tá? Tratando aí, abordando sobre 30 direitos que todo mundo tem, tá bom? Então, vocês vão ler bem direitinho cada um dos artigos para poder entender aí o que é
de fato, que a declaração prega para a gente. Tranquilo? Termino aí a aula com essa fotozinha, tá? Mostrando que nós devemos dar as mãos, nós devemos nos unir sem, por exemplo, distinção, tá? Sem nenhum tipo de discriminação. Tranquilo? Então, deixo um abraço, deixo um cheiro no coração e desejo um ótimo final de semana. O professor G. Anderson está morrendo de saudade de cada um de vocês, tá? E espero que cada um esteja muito bem mesmo. Obrigado por tudo e até a próxima aula.